Olá, me chamo Nicole Panzeira, participei do programa do PIBIC CNPq UniOeste. Irei apresentar sobre a geomorfologia da microbacia do Rio Santa Quitéria e levantamento, localização e quantificação dos viveiros escavados utilizados para a piscicultura. Esse trabalho também é composto por Pedro Rondon Werneck, Humberto Rodrigues Macedo e como orientador Aldi Fenden, em Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Engenharias e Ciências Exatas em Toledo, Paraná, onde abordaremos em como as geotecnologias permitem elaborar documentos e mapas que permitem a análise do desenvolvimento de determinada região, sendo que nas áreas de microbacia representam fonte de riquezas, pois nelas se encontram as atividades econômicas promotoras do desenvolvimento dos municípios. Portanto, se faz necessário conhecer os recursos naturais. A piscicultura no oeste do Paraná se desenvolveu principalmente em viveiros escavados de propriedade de exploração familiar. Com a intensificação da atividade, muitos viveiros precisam ser remodelados e adequados a uma estrutura de produção agroindustrial. O estado do Paraná produziu cerca de 22% de toda a produção anual de 2022, superando as 167 mil toneladas, representando um total de R$ 1.304.485.000. E a piscicultura da região oeste do Paraná representa a maior no polo de produção do país. O mapeamento de viveiros escavados pode ser utilizado para o planejamento de novos entrepostos de pescado e expansão da piscicultura, pois permite reconhecer os ambientes em relação à sua localização próxima aos cursos d'água e áreas de preservação permanente, além de servir de base para o ordenamento aquícola e licenciamento ambiental, vistos que as características geológicas de topografia e de fragilidade ambiental são importantes para subsidiar uma produção crescente e sustentável. A análise morfométrica de uma bacia hidrográfica permite verificar os diferentes usos do solo e as características dos recursos hídricos que fornecem subsídios que auxiliam a tomada de decisão em projetos que envolvem o uso de recursos físicos da região. Também as análises morfométricas de uma microbacia fornecem respostas hidrológicas que auxiliam na avaliação dos impactos ambientais na região, possibilitando nortear as ações de manejos necessárias. O clima na região da microbacia, lá do Rio Santa Quitéria, ela se caracteriza como um clima subtropical úmido, mesotérmico, e observa-se verões chuvosos e sem estação seca bem definida. A temperatura média no verão é superior a 22 graus e inferior a 18 graus nos meses mais frios. Estudar essas características da bacia hidrográfica, tais como morfologia, uso de cobertura do solo, tipo de solo, recursos hídricos, são importantes para a conservação de uso racional de seus recursos naturais. A falta do planejamento no uso dos recursos naturais pode afetar a qualidade, disponibilidade dos recursos hídricos e, portanto, causar até mesmo danos irreversíveis ao meio ambiente. O objetivo desse estudo foi documentar as informações sobre as características geomorfológicas morfométricas da microbacia hidrográfica do Rio Santa Quitéria. A área de estudo está localizada no oeste do estado do Paraná, determinada pela microbacia hidrográfica do Rio Santa Quitéria e situada sobre a bacia hidrográfica do Paraná 3, integrada pela bacia hidrográfica do Rio São Francisco Verdadeiro. O rio é um afluente da margem esquerda do Rio São Francisco e está localizado nos municípios de Toledo, Ouro Verde do Oeste, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu e Cascavel, conforme está ilustrado na figura 1. Os produtos cartográficos eles foram elaborados a partir da imagem de satélite do site USGS para representação da superfície. Os processamentos foram realizados no QGIS. Os dados sobre uso e ocupação do solo foram obtidos na MapBiomas. Os seguintes mapas da microbacia que veremos do Rio Santa Quitéria foram elaborados
conforme essa metodologia de mapeamento, declividade, epsometria, tipo de solo, uso e ocupação de solo. A metodologia da elaboração desses mapas foi semelhante aos trabalhos de Werneck de 2023 e também de Morsoleto de 2024. O mapeamento e localização dos viveiros escavados foram delimitados manualmente com o uso do Google Earth. Nessa etapa, foram considerados os viveiros escavados somente as áreas que possuíam características típicas de pisciculturas, como a área de despesca, presença de equipamento aquícola e também proximidades de galpões, entre outras. A classificação do tamanho dos viveiros ocorreu conforme a metodologia adaptada de Werneck 2023, que atribuiu classe aos viveiros, conforme o tamanho da área, sendo considerados viveiros pequenos, que é a classe 1, aqueles que têm entre a área de 300 a 3.000 metros quadrados, viveiros médios classe 2 entre 3.001 e 6.000 metros quadrados, e viveiros grandes, que é a classe 3, acima de 6.001 metros quadrados. Na microbacia do rio Santa Quitéria, predomina o relevo suavemente ondulado e ondulado. O mapa de relevo, com todas as declividades observadas na microbacia do rio Santa Quitéria, pode ser visto na figura 2A. Essa declividade é considerada de boa qualidade para a implantação de novos parques piscícolas, segundo Francisco, de 2019. Em relação à altimetria na microbacia do rio Santa Quitéria, a composição das faixas hipsométricas vão de 280 a 780 metros, conforme a figura 2B, e ela apresenta a hipsometria da microbacia em 5 faixas hipsométricas. Os tipos de solos observados na microbacia do rio Santa Quitéria foram latossolo vermelho eutoférrico, neossolo regolítico eutrófico e nitossolo vermelho eutroférrico. A distribuição dos tipos de solo na microbacia pode ser vista na figura 3A. O latossolo vermelho ele tem uma boa qualidade para a construção de viveiros escavados. A microbacia ela é coberta por plantações, principalmente de soja, café e outras lavouras temporárias, mas também tem composição expressiva de formação florestal. Os vários tipos de uso e cobertura de solo pode ser observada na figura 3B. E no caso também, a microbacia ela possui 6 rodovias, sendo uma rodovia municipal, 3 rodovias estaduais e 2 rodovias federais, totalizando quase 102 quilômetros de extensão. E essas rodovias que auxiliam no transporte de insumos para as pisciculturas, além da extração da produção piscícola até os frigoríficos da região. Foram classificados 187 viveiros escavados para a piscicultura, conforme a tabela, e a maioria localiza-se no centro e na região mais próxima do foz do rio Santa Quitéria, e bem próximos aos cursos d'água. Como a região predomina a agricultura familiar, percebe-se que muitos desses viveiros não estão preparados para uma atividade comercial moderna, que exige viveiros com tamanhos maiores, como os de classe 3, que somam 26 unidades e quase 34 hectares de lâmina d'água. O mapeamento dos recursos naturais de municípios se torna importante para o planejamento da expansão da produção piscícola de forma sustentável. Permite verificar a tendência do uso do solo e suas modificações com o decorrer dos anos. A microbacia Santa Quitéria, ela possui características de relevo e declividade que permite uma expansão de sua produção aquícola para os próximos anos. Meus agradecimentos são ao apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, concedendo a Bolsa de Iniciação Científica e também ao Grupo de Estudos de Manejo na Aquicultura, o GEMAC, pela sua estrutura. Obrigada também ao tempo de cada ouvinte.